Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AniReact. Eu sou o E Daniel. eu sou a Pamela. Estamos trazendo aqui um corte da live. Isso aí. E esse vídeozão foi patrocinado aqui na live. Valeu. E é as histórias. História das irmãs Kale, não sei se é Kale ou se é Kaylee, e Kaylee. Morgana explicada. Que a gente reagiu ao vídeo das duas, né? Não lembro de qual canal que foi. E a gente ficou com algumas dúvidas. Eu Aí já falaram, reagi. tem que ver o vídeo da história das duas e tal. Daí patrocinaram esse aqui, Isso. do canal Universo Lúdico. Canal bem grande, por exemplo, né? 443 mil inscritos, velho. Bora, não sei se tem alguma coisa importante na ficha. Acho que não. Fala uma explicaçãozinha só. As gêmeas Kayle e Morgana dividem a mesma divindade da justiça. Elas influenciaram a história de Demacia e Runeterra, desde as guerras rúnicas até hoje. Bora entender toda a sua história. Bora entender, Cara, a né? história é grande, hein, mano? Caralho. Bora. Acho que não vai ter legendas, né? Não, vídeo velho, né? Então, bora. 3, Bora 2, lá. 1, play. Irmã, veio partir meu coração de novo? Antes um coração partido do que uma alma acorrentada. O cara vende um guia de como jogar bem, guia diamante em 90 dias. Cara, os caras ganham dinheiro até com isso, mano. Passo a passo essencial para você conseguir chegar no diamante e nunca mais cair de elo. Caralho, Caraca. tem maluco viciado nessa bagaça, hein, mano. Se tá vendendo é porque tem, meu filho. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bora então finalmente entender a história das irmãs mais poderosas de Runeterra e principalmente entender Cara, o são as mais contexto que poderosas? torna elas tão relevantes para a Não sabia que elas história eram desse universo. Só os inocentes serão poupados, se existir algum. Ô, Sou- LOL tinha tudo pra ser um jogão, né? Um jogo foda, as histórias foda. Você olha os personagens, as skins dos personagens e fala, caralho. Aí você vai ver o joguinho. Por que faltou, né, o molho? O que Mano, eu não sei porque fizeram que desse deu esquema, na cara. cabeça da pessoa? Deu Tava com certo. tudo ali. Deu certo, porque é um dos jogos mais jogados que tem, eu acho. Mas também é muito famoso. zoado, tá ligado? Mas Mas é- demais. Ah, pô, mas Acaba espalhando uma fama que não, sabe? Mano, cada um joga o que quiser, tá ligado? Então quem Sim. zoa é treinador. Se eu não gosto, eu não vou jogar, mano. Eu falo, pô, você joga, azar seu, mano. É. Tipo, eu não gosto, tá ligado? Mas as histórias me surpreendeu, porque é muito bom, mano. Somos a soma dos nossos erros. História das gêmeas Kayle Nossa, aí e vai ser Morgana foda, hein? explicada, a protetora alada e a redentora velada. Já deixa o seu like bem Olha que foda essa trevoso animação, ou luminoso e bora! Elas nem parecem A irmãs, não história da parecem um Kayle e anjo, da é um demônio. Morgana começa Gêmeas, antes hein? mesmo do nascimento delas. Na verdade, começa com a mãe delas, há milhares de anos. Durante a Eu achei que a mãe delas era esse cara. Começa com a mãe delas, aí, pum, parece um cara de óculos. Oxi, essa é a mãe? Eita, mãe. nascimento delas. Na verdade, começa com a mãe delas, há milhares de A mãe anos, dela. durante as famosas Guerras Rúnicas. Essa guerra que é um divisor por histórico de Runeterra. As Guerras Rúnicas foi um evento onde muitos magos e feiticeiros lideraram e começaram uma guerra em busca de supremacia sobre Runeterra. Nessa época das Guerras Rúnicas, já se sabia há muito tempo da existência das runas globais, e que, através de fragmentos dessas pedras extremamente poderosas, os magos poderiam forjar artefatos mágicos. Oxi. Muitos desses artefatos a gente usa hoje na gameplay do LoLzinho, comprando com a véia vendedora Yordle ou com o Leôncio Vastaia. Glória joguei, então não sei. íntegra! Mas ainda não existe tanta informação sobre o começo, o meio e até o término dessa guerra. Mas a gente pode supor que foi justamente pela busca de mais fragmentos de runas globais é que estourou esse conflito, o estopim desse conflito. Outro bom motivo é que antigamente toda a Valoran era composta por várias tribos bárbaras menores, centenas ou milhares de tribos espalhadas que formavam pequenos assentamentos com os seus reis ou seus imperadores. Só uma Daí- pergunta. Runeterra, que ele fala, é onde é como se fosse a nosso planeta Terra, não é? Eu vi uma vez um outro vídeo explicando, agora eu não lembro se eu tô certo Eu ou acho que errado. é tipo isso. Runeterra é como se fosse a nossa Terra, né, mano? E a intenção da guerra era dominar essas tribos e aumentar o império de quem quer que fosse. Então, o império maior engoliria o menor e assim vai se expandindo. Ainda não entendi. existia no começo dessas guerras o reino de Demacia nem o Império Noxiano. Esses dois se formaram durante as Guerras Rúnicas, isso como uma resposta às Guerras Rúnicas. Mas ao norte já existiam as Nossa, tribos muito foda a gélidas animação, de mano. Freljord, aquela das três irmãs que derrotaram os feito. observadores uma vez, sabe? E ao sul, milhares de anos antes, já tinha acontecido a ascensão e queda do Império Shurimani, o primeiro grande império de Ó, Runeterra. Freyjord, é... Daquela música do cara lá do escudo, que ele fala que pegou o escudo de Freyjord, não é?
O Brown, lembra? A gente viu do cara que fala que ele roubou o portão, a porta do... Aham. O cara é mó gente boa, era Agora esse lugar lembrei. aí, mano. Era O cara é mó da hora, verdade. Para você ter uma ideia de que as guerras rúnicas são antigas, porém existem coisas ainda mais antigas historicamente. Esses e outros eventos eu vou abordar na minha série sobre a linha do tempo de Runeterra, ok? Então foi durante as guerras rúnicas que os pais da Kayle e da Morgana, chamados Mihira e Killan, eles buscaram um reforço desesperado para salvar o povo deles, e o Monte Targon parecia ser literalmente um farol iluminando a escuridão. Ao que tudo indica, o povo deles tentou fugir da guerra e foi buscar refúgio no pé do Monte Targon. Não existe registro sobre isso, mas pode ser que foi a partir desse povo que nasceram os Hakor e os Solari, as tribos do Atreus, atual Pantheon, aspecto da guerra, O e da Chartreus, filho Leona, do atual Kratos? aspecto do Sol, porque já existiam a lenda de que deuses poderosos moravam no pico do Monte Targon e de que eles poderiam abençoar uma pessoa com poderes inimagináveis, Olha que caso foda, essa mano. pessoa conseguisse chegar no pico desse monte, né? E é assim que se formam as civilizações religiosas no pé do Monte Targon. Então, o casal Mihira e Killan, eles escalaram o monte mais hostil e inóspito de Runeterra. Muito poucos sobreviveram a essa escalada. Hoje em dia, por exemplo, ela é usada como punição a criminosos. Caraca. A cultura é de condenar os criminosos a escalar esse monte, esperando a morte certa para eles. Foi o que aconteceu com o Téric, por exemplo, que sobreviveu à escalada e se tornou o aspecto da proteção. que Ou foda. guerreiros racorenses e guerreiros solares também, que eles querendo provar a sua força, esses guerreiros escalam voluntariamente esse monte, buscando serem premiados pelos deuses ou então morrerem tentando. A honra Nossa, me que obriga a indeciso. isso. E esse casal, pais da Kayle e da Morgana, mesmo depois deles saberem que a Mihira estava grávida, ainda assim eles se arriscaram a subir esse monte. Isso é pra você ter uma noção do inferno que eles deveriam estar vivendo em Runeterra durante essas guerras rúnicas, mano. Eles preferiam arriscar a vida de uma mãe grávida a serem escravos Porra. ou mortos por feiticeiros. Preferia subir a montanha que todo mundo morre quando vai grávida ou ficar ali na guerra, pra você ver qual que é a situação que tava o negócio, né, Tão mano? crítico que, né? Faz coisas Então, absurdas. chegando no pico do monte, o casal não encontrou nada, porque no topo não existe nada. Se eles imaginaram que eles encontrariam um reino reluzente entre as nuvens com os deuses aguardando por Se eles, lascaram. se frustraram, porque lá em cima só o que existe é um ponto de acesso. Esse ponto de luz como se fosse um portal para uma outra dimensão desse universo. E do outro lado desse farol sim, é que tem alguma coisa que é onde ficam os deuses, ou os Nossa. aspectos no caso. Aí eles Mas entraram então, nisso? de repente, os céus se abriram, uma luz dourada saiu e aqueceu o rosto da Mihira, que foi a escolhida pelo aspecto da justiça. Talvez pela força de uma mulher grávida ser capaz de escalar faz uma sentido. montanha tão perigosa, Da hora, ou talvez já avisando as gêmeas que nasceriam dela futuramente. Uhum. Tanto faz. O fato é que entre os dois do casal, a mulher é que foi abençoada com uma espada e uma poderosa centelha divina, representando o Deus da Justiça Que legal, em velho. Runeterra, para que, de repente, talvez, acabar com essa guerra e finalmente trazer justiça para o mundo de novo. E foi durante o processo de descida de Monte Targon que as gêmeas nasceram. Primeiro a Kayle e em seguida a Morgana, separadas só por um suspiro de tempo. As gêmeas já teriam o futuro traçado pelos deuses. Eu sou o oposto. Essa parte é bem ruim, né? Você já nascer com o futuro traçado, não é você que vai escolher o que você vai fazer. Mas dizem que a gente é assim também. Será? Não é que todo Não, mundo porque precisa se acreditar. eu quiser levantar agora e matar um cachorro na rua, eu É vou mudar como meu se futuro. tudo que você fizesse tá de boa ou de ruim já tivesse um negócio certo já, escrito. Ah, eu não sei se eu acredito muito nisso. Talvez tenha uma rota, mas você possa facilmente desviar dela. Agora, quando Eu é... acho que se tivesse, se for realmente verdade, é tudo certo, independente do que você faça, vai te levar ao que tiver que ser, entendeu? Será? Acho que não, mano. Não sei. Eu não sei, eu não sei. Você seria muito fácil, que nasceu pra ser rico, vai ser rico de qualquer jeito. Batendo nos outros, ou sendo certinho, vai ser rico. É tipo isso. Nossa, daí quem é pobre nunca, que não pode ser, tá destinado a ser pobre pro resto da vida, nunca vai ser rico. Não, não é porque você nasceu pobre que você vai morrer pobre. Não, mas tipo, se a é minha isso. linha é traçada a ser pobre, morrer pobre. É tipo isso. Não, eu posso sair Não disso. sei. Tipo, Caraca, não. depende da muito vida de zoado. cada um. Sei lá. A lore é muito boa, por isso eu espero que venham mais animações como Arcane. Vai ter uma referente ao outro reino nas próximas temporadas de Arcane.
Ou seja, muito pra dar certo. Eu acho que não vai ser Arcane o nome, né? Vai mudar o nome agora. Mas vai ser muito foda se tiver mais. Nossa, os caras investir, colocar todos esses personagens que tem todas as histórias misturadas. Mano, é muita história, é infinito quase, velho. As gêmeas já teriam o futuro traçado pelos deuses. Eu sou o oposto da minha irmã gêmea. A mãe dela, Eu conheço a voz Samira, dubladora, ela eu tinha escutei. se tornado uma guerreira destemida, a líder de todos os povos que precisavam se libertar e terminar com essa guerra. A personalidade da Mihira tinha mudado bastante, ela deixou de ser uma simples mortal, e cuidar das gêmeas para ela se tornou uma tarefa menor se comparar a acabar com uma guerra inteira, né? E salvar Runeterra. Resumindo, parou de E dar esse atenção pras filhas. reflexo de poder implacável da Exatamente. mãe, junto com o carinho do pai que ficava cuidando das gêmeas, ao mesmo tempo que ele sentia receio, né? Ele sentia medo dessa nova líder que era a esposa dele. Ah, tá vendo, Tudo mano? isso causou muito impacto na formação das gêmeas durante os primeiros anos de vida delas. Isso vai ser importante para definir a animação do jogo, personalidade horrível. delas mais pra frente no futuro. Lembra de quando passeávamos pelo bosque, ainda crianças? Você nunca tinha medo. Engraçado. Não é assim que eu me lembro. Então, o pai, Killan, ficou com muito medo de acompanhar as batalhas travadas pela esposa, do risco que isso poderia trazer para as filhas, né? E da falta também de apreço que a mãe tinha, agora sendo o aspecto da justiça, a forma como ela estava tratando a sua família. O Killan, com todo esse receio, ele decidiu então abandonar a esposa, abandonar as guerras e salvar as filhas para um lugar de paz. Ele ouviu falar desse novo assentamento que tinha conseguido se refugiar da guerra e que era protegido por misteriosas árvores brancas de pedra. Então o Killan pegou as gêmeas, embarcou no navio, atravessou o Mar do Conquistador e partiu do pé de Monte Targon até o assentamento Ele de fugiu com ela? Demacia. E durante os primeiros anos de convivência agora nesse novo assentamento, as gêmeas seguiram caminhos diferentes. Enquanto que a Kayle, ela buscava estudar as leis de Demacia e discutia a natureza delas com os líderes do assentamento, a Morgana seguia um caminho que questionava por que eles estavam negando ajuda a forasteiros, Nossa, porque mano. Demacia expulsava forasteiros, já que ela mesma, a Morgana, a sua irmã, o seu pai, até mesmo os demacianos, todos eram forasteiros. A própria população demaciana é constituída de forasteiros. Então, a Morgana, ela percorria as florestas conversando com magos rebeldes e outras pessoas exiladas sobre isso. A justiça é uma mentira dos poderosos. Eu tenho minhas próprias verdades. E quando ela voltava para casa, ela encontrava o pai chorando de saudade pela Mihira. E como Nossa, as mano. duas eram muito pequenas quando ele fugiu para longe da guerra, elas não tinham muitas lembranças da mãe. Então a Morgana questionava por que a mãe teria se afastado tanto do afeto da família. Por que o pai se sentiu tão obrigado a fugir da própria mulher para salvar as suas filhas. Isso enquanto a Kayle já enxergava a mãe como uma heroína. É isso que as mulheres fazem com os homens. Fazem eles fugirem. Por causa da opressão, ficar chorando. Falando por que ela é assim? Por que a mulher desse jeito? As filhas. Isso enquanto a Kayle já enxergava a mãe como uma heroína, que supostamente foi com a ajuda do É sempre aspecto assim, da né? justiça, Uma do lado da usando mãe, o uma do lado do braço pai. da mãe, que desceu a espada e pôs um fim nas guerras rúnicas. Fui gerada pelas chamas dos pecados deles. Então, as duas cresceram com ideias divergentes, opiniões e visões diferentes. A Kayle de uma forma mais bruta e literal das coisas, e a Morgana de uma forma mais subjetiva e intuitiva. Digamos que a Kayle só enxergava o que a luz do dia iluminava sob os seus olhos, enquanto que a Morgana buscava enxergar o que a noite escondia por trás da escuridão. Da hora. Não há como se esconder da luz. Ninguém precisa de luz para ver. Duas visões da justiça que se complementam. E é por isso que um dia, enquanto as duas ainda Legal que mesmo sendo gêmeas, uma parece um demônio e a outra parece um anjo, né? Pra Eu mim, não sabia que eram gêmeos. vão querer me matar novamente. Pra mim, ela não tem nada de gêmea. É, tipo, elas São não parecem uma irmãs, com a outra. óbvio, tal, mas Ah, não. gêmeas? Se você olhar, elas são iguais. Ai, Só muda as Daniel, cores. pare. Só muda as cores.
Se Tem colocar, nada a se ver colocar com a cabelo branco na Morgana, ela fica igualzinha. Não, as outra. duas são bonitas e tal, sua irmã, mas tem nada a ver com a outra, não. Pra mim, a única diferença é que uma parece um anjo e uma parece demônio, mano. Não, Que sim, se realmente, mas falar que elas complementam. são gêmeas, eu falei, E nossa. é por isso parece. que um dia, enquanto as duas ainda eram adolescentes, um raio de chamas dividiu os céus e uma espada ardente de chamas celestes caiu no chão entre a Kayle e a Morgana, se Caraca. partindo em dois. Isso poderia significar duas coisas: que a mãe delas talvez tivesse morrido, ou então tivesse cumprido a sua missão na Terra e então ido para um lugar melhor junto dos outros aspectos do Monte Targon, e também que elas estavam prontas para juntas assumirem o cargo de deusas da justiça Ah, em tá, ela vai ficar no lugar da Runeterra, mãe. aproveitando o melhor de cada uma. Hoje acho que devemos deixar nossas diferenças de lado. Nunca fomos inimigas, irmã. Sua mente deve ser muito linda para pensar numa coisa dessas. E a sua muito trágica para acreditar nelas. Mas Caraca. quando o pai Killan viu que se tratava da espada da Mihira que caiu entre as duas, e ele viu as gêmeas empunhando cada uma metade da espada, enquanto que asas brotavam dos seus ombros como se elas estivessem ascendendo a anjos, alguma Elas não tinham asa divindade antes. surreal, mitológica, quase inacreditável, diante dele, ele entrou em desespero. Ele chorava pelo destino delas, de como que se os deuses tivessem pregado uma peça contra o pai, fazendo ele perder as suas filhas de qualquer jeito. Então a Morgana, Pesado, ela né? buscou consolar o pai, ficar do lado do pai. Isso enquanto que a Kayle se sentia mais conectada com a mãe do que nunca, com a certeza de que ela deveria seguir os mesmos passos da mãe. Quando Eu sempre olhei vi, nos né? olhos da minha mãe, vi um É impressão minha paraíso. ou a asa da Morgana, tipo, na bunda? É mais embaixo, parece uma cauda, né? Mais e da uma outra cauda nas do costas. que Eu nunca vi asa na bunda, velho. uma asa. E a outra bem nas costas, igual um anjo Isso, normal. Por isso isso. que eu falei que tem diferença, mano. Mesmos passos da mãe. Quando Mais pra olhei baixo, nos né? olhos É da super minha na quadril. mãe, no vi quadril. um paraíso para os justos e gloriosos. É por esse mundo que Olha eu o rosto luto. delas de perto O pra você ver como povo tem do nada a ver. assentamento Até a acreditava bolinha falou ali, ó. Elas são idênticas de corpo. A diferença é só nas cores. É que as cores realmente mudam. Mesma coisa de você ser Não, ruiva. sei. Muda, tipo, É, muda tudo, não tá ligado? Tipo isso. Se colocar as cores duas inverter, elas vão ser idênticas, entendeu? E o penteado eu também não muda, acho, né? mas tá bom. Bem no popô. que as meninas tinham sido abençoadas pelas estrelas e que elas estavam destinadas a proteger a nação demaciana dos forasteiros. Ah, entendi. Então essas protetoras aladas se tornaram símbolo de luz e Olha que verdade foda. Olha, e foram cresceu, ficou mais reverenciadas por volumoso, todos. mais legal. Porém, as divergências E da outra? filosóficas das duas foram ficando cada vez mais distantes. Livrarei este mundo do mal, e as chamas da justiça acabarão com a escuridão. E servindo de justiça verdadeira e absoluta, e nesse processo reunindo uma legião de adeptos que seguiam os seus passos, ou melhor, as suas asas. Com asas de fogo, a esperança voa. Numa dessas campanhas de expansão, para você ter uma noção das coisas boas que a Kayle já fez, como fala no conto Nas Chamas da Justiça, um reino estava sendo oprimido pelo seu rei, ou seu carrasco no final das contas. O rei declarou uma nova forma de justiça ditada por ele mesmo, que seria reduzir o demográfico do reino como uma desculpa para evitar a fome da população. Então ele decidiu matar quem ele julgasse velho e inútil para o reino. Caraca, Então, que no doideira, momento gente. em que ele decapitou a sangue frio um velho, a Kayle desceu dos céus como se ela tivesse sido guiada pela injustiça do rei e julgou esse rei sem misericórdia. Da hora. Ele pediu clemência, ele pediu redenção, dizendo que ele iria mudar e obedecer às leis da justiça da Kayle. Mas a justa não aceita redenção. Uma vez cometido o crime, Caraca, ninguém sem perdão. fica livre de punição. Tema o fogo purificador. Então enfiou uma espada flamejante no peito do rei, matando não só ele, mas também os seus soldados e carrascos. Um ladrão, um assassino e um corrupto encontram a minha espada. Fim. Que E a legal. partir Lindo isso aí, desse né? dia, esse Gostei. reino se reconstruiu livre da injustiça e da corrupção. Mas justamente por esse tipo de abuso de poder, de corrupção dos poderosos, ou mesmo dos mais fracos, como um pai de família oprimindo a mulher e os filhos, por exemplo, é que a Kayle então decidiu ditar novas leis no lugar das velhas leis de Demacia. Esses eternos ciclos mortais. A crueldade gera sofrimento. O sofrimento gera crueldade. Acabarei com isso.
Lembra que eu falei que ela discutia na infância com os líderes demacianos sobre a legislação do assentamento? Pois agora que ela é a própria justiça, ela ditou leis que seriam imutáveis. Ela criou uma definição de justiça que não varia de acordo com a moral da sociedade da sua época. Ao certo e o errado. Todo o resto é mera racionalização. E a Kayle executava essas leis com cada vez mais rigor, se tornando quase uma ditadora. Vou Nossa. purificar esta terra. Com fogo, se for preciso. A Kayle era justa e inflexível com tudo e todos, É menos inflexível, com velho. uma pessoa. Quem voa acima das nuvens se esquece da vida aqui embaixo. A Morgana, enquanto que a Kayle abraçou a sua nova vocação, Resumindo, a uma é Morgana do povão, tá ligado? Uma é pelo povo, que é a Morgana, e a outra já é, tá ligado? Mais diretona, mas não, é É. tudo na lei, é isso daí que você vai seguir. É assim, 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 é. Caraca, mano. ficou relutante um pouco no início. Ela deixou a Kayle assumir o poder e ficou só cuidando do pai Killan, pelo menos até ver que a Kayle estava ficando muito extrema nos seus julgamentos. Os que julgam condenam a si próprios. Pessoas que poderiam mudar, pessoas que poderiam se arrepender e se redimir, estavam ficando sem essa opção. Só o que existia aos olhos da Kayle era punição, e a Morgana não estava gostando nada disso, então ela interveio, mas de uma forma bem delicada, bem como uma irmã que ama a sua outra irmã faria. Sangue Em termos de One Piece, a Kayle seria a Akainu, justiça cega, e a Morgana o Garp, justiça justa, para quem merece. É. Não sei se o Garp encaixa bem, justiça justa também, porque tem coisa que ele fecha os olhos, né? Ele só não quis virar, tipo, o almirante pra não precisar seguir diretamente o governo. Tipo assim, 100%. Mas ele não deixa de ser marinheiro fudido e seguir certo também. Só que o Akainu com certeza é pior. O Akainu com certeza é 1000 vezes pior. do meu sangue. As duas lutavam juntas nas batalhas, a Morgana sempre protegendo e aconselhando a Kayle, buscando ser mais flexível nos seus julgamentos. Mas num evento conhecido como a Batalha de Zéfira, é que aconteceu uma coisa que feriu, rachou o laço de fidelidade que uma tinha pela outra. Kayle, cega pelas sombras criadas por sua própria luz. Seu poder poderia salvar este mundo, Morgana, mas acabou condenando você. Acontece que essa cidade, Zéfira, ia ser atacada por um exército inimigo, e a Kayle e a Morgana foram lá proteger, mas no momento em que a Kayle mais precisava da proteção da Morgana, do seu escudo mágico, né, a Morgana viu uma ameaça interna na cidade, desceu para proteger os habitantes de Zéfira E e largou ela. deixou a Kayle sozinha e furiosa com isso. Não vire as costas pra mim, irmã! Eu nunca virei. Esse foi um dos 4 momentos decisivos para que as duas se separassem. O outro momento foi quando a Kayle ia executar um pecador que buscava perdão em Pratânia, mas a Morgana interveio na execução e colocou um escudo protetor no pecador. Ela perguntou para a irmã: abandonamos toda a esperança de redenção? Estão todas as falhas condenadas à morte? Mamãe deve estar muito orgulhosa de todos os seus crimes, Kayle. Que crimes? Crimes, É é. justiça que chama. E essa compaixão tocou o coração da Kayle. Ela ficou dividida, porque de um lado estavam os seus asseclas pedindo por justiça, e a única justiça que a Kayle apresentou para eles até hoje foi a morte. E do outro lado estava a Morgana pedindo perdão para a irmã e compaixão para alguém que pode se arrepender e melhorar como ser humano. Somos definidos por nossos erros. Então, elas fizeram um acordo, um pacto de penitência para pessoas que buscavam por reparação. Sem piedade! Nem com sua irmã gêmea? Por causa desse pacto, os asseclas da Kayle não estavam aceitando esse tipo de lei subversiva, digamos assim. Então, o Ronas, o líder desses asseclas e discípulo mais fervoroso da Kayle, ele decidiu reagir contra a Morgana. Se matassem a Morgana, a Kayle voltaria a ser a justa que eles sempre escolheram. Então o Ronas foi de encontro a Morgana e se ferrou. Olha o que você me obrigou a fazer!
A Morgana, em sua defesa, ela prendeu o Ronas com correntes e chamas mortais. A Kayle pôde ouvir os gritos de dor e desespero do Ronas e subiu aos céus empunhando a metade da sua espada e voou de encontro até a sua irmã. Esse foi o terceiro momento decisivo para que elas se tornassem inimigas para sempre. Caraca, elas eram Minhas inimigas de vez asas são mesmo. pesadas, mas não tanto quanto meu coração. Eu desisti de tudo pela luz. Sofra assim como eu sofri! Você acha que foi a única? Agora, como irmãs feridas pelo amor uma da outra, traídas uma pela outra, elas se enfrentam nos céus. As lâminas divididas da Mãe Justa colidem furiosamente, trazendo chamas, trovões e tempestades. Luz e escuridão se entrelaçam. Isso causou o desmoronamento da cidade abaixo delas. Tudo desabava, casas e estátuas. Caraca. De repente, a caralho. luta foi interrompida pelo choro angustiado do pai Killan. Ele estava entre os escombros da casa e mortalmente tava lá. ferido. Você se esqueceu do nosso pai? Como um grito de dor desesperado, a Morgana arremessou a metade da espada da mãe na Kayle, que desceu ao solo como um meteoro. Quando a Kayle aterrissou e viu a Morgana perguntou se o extermínio de mortais perversos incluía também o pai delas, cujo Nossa, único crime mano, que tinha sido pesado, roubar as próprias filhas da sua mãe para proteger elas da violência. A Kayle não respondeu. Julgue você mesma, irmã. Sinta alguma coisa, qualquer coisa. Esse foi o quarto e último momento decisivo para que elas nunca mais se encontrassem. Com aquela visão do pai morto por culpa delas Ah, ele nos morreu braços mesmo, Ah, da ele cara. morreu, irmã, achei que ia ter a Kayle salvação. empunhou as duas metades da espada, jurou que nunca mais deixaria as emoções mortais como vingança dominarem ela. Ela içou voo e partiu até o farol do Monte Targon. Sempre que a justiça se curva, ela quebra. Lá ela buscaria uma luz perfeita e celestial. Lá ela ficaria ao lado da mãe e cumpriria o seu legado em nome do aspecto da justiça. Trarei justiça para este mundo, não importa a que custo. Ela tem mais Minha asas também. irmã cauterizou sua ferida no fogo sagrado. A minha permanece aberta. Enquanto isso, a Morgana se sentiu amaldiçoada por essa herança de destruição que a tal justiça trouxe para o mundo. Somente quem você ama tem o poder de esmagar seu coração. A partir daquele dia, as asas da Morgana se tornaram uma lembrança inevitável da sua dor. Eu cortaria minhas asas se isso fosse possível. Ela tentou cortar as asas, mas nenhuma lâmina era poderosa o suficiente. Caraca, ele Sendo Caralho. assim, que então, loucura. ela acorrentou as asas e tomou a decisão de nunca mais voar Nossa, e só que bosta, usar os mano. pés pelo mundo dos mortais. Eu caminho para sentir todas as imperfeições da terra. Um símbolo não de redenção aos mortais, mas sim de renúncia da sua própria divindade. Poderes dela, né? Costumava me sentir bem no ar lá de cima. Hoje, acho sufocante. Os séculos se passaram, a história das Irmãs Gêmeas da Justiça se tornaram um mito, escreveram poesia sobre elas e o legado da Morgana foi esquecido ao longo da história. Mas a Kayle se tornou a protetora alada, um símbolo da justiça permanente no reino de Demacia. Estátuas foram erguidas à semelhança da Kayle e as leis e cultura influenciada por ela permaneceram. Eles se renderão ao meu coração de pedra. Pelo visto, os seus asseclas mantiveram a palavra da justa e talvez até, com o passar do tempo, tenham corrompido as definições de justiça dela. Talvez por isso hoje tenha abuso de poder em Demacia, a formação dos caçadores de magos e proibição de magia no reino e até a formação da ordem secreta, os Iluminadores, formada só por magos escondidos do preconceito de Demacia. E nas raras citações históricas em que se revive a memória da Morgana, ela é chamada de Redentora Velada. Alguém que se liberta das leis ao mesmo tempo que se exila e também se exime de condutas de outros sensos e É, a nós dela é amarrada justiças. agora. Demacia esqueceu o preço da guerra. Eu não.
Bom, pelo menos até alguém procurar por ela para ser julgado. Isso é o que reza a lenda de um santuário em ruínas. Nesse conto, fala de um clérigo que levou o seu pupilo até a Redentora Velada para ser castigado porque ele revidou contra o seu mestre. Mas no final das contas ela percebeu que o mestre, de forma bem sádica, ele gostava de castigar os pupilos com chicotadas e fingia que só fazia isso como forma de educação e respeito. Mentira. Prefiro uma pecadora honesta do que uma hipócrita íntegra. Se o pupilo sentiu culpa por ter revidado contra o clérigo e ele sentiu que precisava ser punido para se redimir da culpa, então ele atingiu a sua redenção. Mas se o clérigo bateu nos pupilos e ainda sentiu prazer ao fazer isso e não se sente culpado pelos seus atos, então esse sim merece ser castigado. A Morgana então envolveu o mestre em correntes negras e fez ele sofrer o mesmo mal que ele causou nos alunos dele. O reflexo da verdade é amedrontador. Admita seus erros! Mas ela não matou o mestre, ela só deu uma lição mesmo, e o mestre melhorou com os alunos. Pena vendo? que esse tipo Só de depois que ele intervenção... passou- Diferente da outra. A outra punição dela já era matar direto. Ah, você fez isso, você vai morrer. Ela judiou do cara, tipo, fez ele sofrer. Agora, pô, eu não quero isso aqui de novo, não. Vou ser melhor com meus alunos. Nossa, será que cara, ele merecia a segunda chance, assim? Acho que, tipo assim, é como se todos merecessem uma segunda chance, entendeu? Na verdade, tipo, tem níveis. Se ele tivesse matado alguém, ele devia morrer direto. Aí, como ele só, tipo, ele maltratava, ele foi maltratado igual. Aí agora ele tem uma chance de se redimir, entendeu? divina só existe em Runeterra mesmo. E hoje, em Runeterra, com tanto caos e ameaças vindo por todos os lados, e principalmente com a é muito ascensão da texto. magia no reino de Passa Demacia, se espera por um presságio, o retorno da justiça da protetora Alada. Aí A eles lei procuravam não por ela. tolera imperfeições. E eu não Olha lá, sou o pupilo tinha sido exceção. agressivo com seu mentor, golpeando com um incensário, um incenso que tinha deixado, tipo, entendeu? Aí procurava ela pra ela punir os caras, tá ligado? Punir o pupilo. E a Redentora Velada vai estar aqui, esperando Caraca. por esse dia. Derrotarei minha irmã gêmea perversa mais uma vez. Irmã, você veio me afrontar de novo? Galera, era isso. Se você quiser apoiar o canal, Ah, tem isso é o isso Padrim mesmo. pra boleto Então bancário beleza. e o clube de canais pra cartão de Cara, crédito. foda, mano. Vídeo grande. Falou Uhum. coisa pra caramba, muita coisa. Tipo, não tem como eu saber porque eu não jogo, não sei. Mas eu Uhum. peguei bastante coisa. A essência da história delas, eu entendi tudo. Da onde, como que nasceram, como que veio a divindade, o poder. Bastante dúvida que a gente teve no outro vídeo aí explicou Sobre a mãe, certinho. sobre o pai. Tipo, por que que começou essa briga entre as duas e discordar. Isso. Porque qual é o lado de uma, qual é o lado de outra, deu pra entender tudo. Então agora a gente tá expert em Morgana e Kayle agora. Isso. Sei a história das duas inteiras. E eu achei muito foda, mano. Porra, isso daí, só as duas, sozinha daria uma série. Sim, Só contando cara. as histórias das duas. De boinha. Uns episódios mostrando uma história de uma, uns episódios mostrando a história de Isso. outra. A versão, né? O lado de um, O lado de outro. movimento do pai, das pessoas que elas encontraram, das guerras, das Sim. lutas. Seria muito foda, tipo, ou Netflix, ou Riot, né? Riot Games lá. Isso. Faz uma série das duas, seria muito foda, mano. Estão perdendo tempo de. O que estão enrolando pra fazer um Tempo, bagulho desse, tá ligado? dinheiro. Sério, muito foda. Uma, tipo, nível Arcane. Pronto, mano. Seria Da zica hora, demais, mano. mano. Foda. Ou mais jogos com perspectivas Cada vez mais diferentes. realista, né? Com Não toda só a coisa LOL, que tem que só hoje. aquela imagem. Mano, faz um. Mano, o que eles lançassem daria certo, Sim. cara. Ah, vamos fazer um diferente. Pronto, já era, mano. Mas é isso. Alô, Rito Games? Mano, muito foda, mano. Não, tem que ter mais, mano. Não o LOL normal, tem que ter um jogo diferente, cara. Um jogo, um bagulho louco mesmo. Uma imagem bonita, quase igual a cinemática, sabe? Óbvio que não vai ter a mesma qualidade, mas vocês entenderam. Tipo, um jogo realista. Não uns bichinhos olhando de cima e poderzinho. Tá vendo? Valorant tem luta realista. Tipo, um bagulho assim, da hora, mano. Da hora. Mas Seria é foda. isso. É isso, galera. Esse foi o React. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like. Isso aí. Passa aqui na descrição, segue Clica a nos notinha do links, entra no Discord. nosso Discord. E é isso. Tamo junto até o próximo React. E E fomos. fomos.